Vamos orar? Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, pela certeza que temos da presença do Senhor, da existência do Senhor, ó Pai. A nossa vida é prova disso, ó Deus, deste cuidado derramado, desse zelo que o Senhor tem tido para com cada um de nós, através da Tua palavra, por consequência dessa fidelidade do Senhor à Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos ter a certeza que nós estamos na Tua presença. E assim também sabemos, ó Deus, da nossa responsabilidade quanto à obediência, ó Deus. O que pedimos ao Senhor, ó Deus, que nosso coração esteja inclinado o tempo todo em fazer a vontade do Senhor, ó Deus. Fala conosco nessa noite, através da Tua palavra. Encha-nos, ó Deus, do Teu querer, do Teu amor. Restaura a nossa vida, fortaleça a nossa fé. E assim também ser com aqueles, ó Deus, que irão nos acompanhar pela internet. Dê a eles também um sentido de culto, de adoração ao Senhor, ó Pai. Para que tudo que venhamos fazer, ó Deus, nesses próximos tempos que estaremos aqui, seja para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode sentar. Agora sim, Mateus, capítulo 15. Está aparecendo um acesso à internet ali, mas não quer sair. Pastor, eu peguei algumas mensagens dele, passadas às quartas-feiras, e eu vi que ele estava falando de alguns encontros de Jesus. Pelo menos aquelas que eu acompanhei, algumas pessoas que se depararam com Jesus pelo caminho. E essa é uma daquelas histórias que nós já conhecemos, já ouvimos, a história da mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco. Peça a Ele que leve cativo o seu pensamento agora, para que você esteja apenas atento àquilo que Ele quer falar com você. Pai, a Tua palavra, Deus, que foi lida, a história, Deus, de alguém do passado, que teve um encontro surpreendente com Cristo Jesus, e assim nessa experiência dela, ó Pai, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida, entendendo, ó Deus, que aquele que o busca, aquele que se prostra diante do Senhor, reconhecendo quem é o Senhor, ó Pai, é a certeza, ó Deus, que as expectativas do nosso coração são preenchidas, a nossa vida, a nossa história é transformada, e muitas vezes recebemos muito mais do que aquilo que iríamos pedir ao Senhor, ó Pai. E assim pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos aprender do Senhor nessa noite, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, já parou para pensar nessa história? Às vezes nós conhecemos o final dela, a gente acaba não prestando atenção em alguns detalhes. É igual aquele filme que você já assistiu, e aí alguém o convida para assistir de novo aquele filme, e a hora que você aproveita para sair, dá uma voltinha, toma uma água, volta, mexe no celular, e não acompanha mais aquele filme, já que você conhece o final da história. E de repente aquela pessoa começa a ficar entusiasmada com o que está acontecendo no filme, e você corre o grande risco de desanimá-la contando quem é o bonzinho, quem é o mauzinho do filme, e acaba contando o final com a pressa de passar logo aquilo que você já viu.
E às vezes a gente faz isso com a palavra de Deus. Você pega, já leu esse texto, então você pula e vai para outro. Você já leu aquele texto, você vai para outro. Já leu aquele livro, você já vai para outro. Então você perde de buscar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no que está acontecendo. Então eu coloquei ali, tem ali as migalhas dos pães. Então imaginar o que aquela mulher está dizendo para Jesus. Eu como das migalhas que caírem no chão. Os cachorrinhos se alimentam exatamente dessas migalhas. Obviamente, os cachorrinhos daquela época. Porque se pegar os pets de hoje, com certeza tem uma cadeira do lado que pertence a ele, né? Mas naquele tempo, o cachorrinho ainda comia das migalhas que caíam. O restante do que caía, aí sim ele vinha e comia. Porque a referência, a preferência ali daquela alimentação era exatamente a família sentada ao redor da mesa. E aí na conversa Jesus então se refere a ela dessa forma e ela diz, não, mas não tem problema, os cachorrinhos comem das migalhas, o que sobrar para eles também vai alimentar. E aí então começa um diálogo ali, uma insistência da parte dela, uma rejeição da parte de Jesus, por parte dos discípulos, para aquela busca constante que aquela mulher estava tendo. Então a mulher chega com uma situação horrível, onde a sua filha está endemoniada, ela precisa que Jesus liberte a sua filha. E aí então quando ela começa a clamar, os discípulos chegam próximo de Jesus e falam, olha, despede-a, manda que vá embora essa mulher. E aí ele chega nem dá atenção para eles, a ponto de falar, olha, eu não posso nem parar aqui, porque não é para ela que eu vim, a não ser para os filhos, aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles os quais ao longo da história têm guardado a aliança, é para eles que eu vim. Mas aí ela volta a insistir mais uma vez, ela clama, Senhor, socorre-me, socorre-me. E aí então Jesus para ouvir o que aquela mulher tem a dizer. E ela diz que ela precisaria que a sua filha fosse liberta. E Jesus fala, então seja feita conforme você quer. Aquilo que você quer, assim vai ser. E aquela mulher, então, naquele instante, o texto termina dizendo que a sua filha ficou sã. A sua filha ficou curada. Então, quando a gente olha um texto como esse, pegando uma questão de uma mulher, uma mãe envolvida na história, nós nos ligamos muito ao amor dessa mãe. Como essa mãe ama a sua filha, a ponto de ir até Jesus, aclamar em favor dela, pedir a libertação dela, enfrentar os discípulos, enfrentar a rejeição de Jesus, simplesmente por consequência do amor que ela tem para com a sua filha. Mas é interessante que esse texto não destaca o amor dessa mãe pela sua filha, mas a fé dessa mulher em relação a quem é Jesus. Não era simplesmente o amor de mãe, mas era a fé demonstrada ou a fé colocada na pessoa de Jesus. Então a gente falou um pouco do sofrimento dela, primeiro, diante da realidade da filha. Então a própria situação em si, diante da situação que ela enfrentava da sua filha, já existia no coração daquela mulher um grande sofrimento. E do abandono de todos. O esposo, família, amigos, os próprios discípulos, o próprio Cristo, diante do desprezo dos discípulos e da indiferença de Jesus. Então, olhando um texto como esse, é exatamente essa atitude, desprezo dos discípulos, indiferença de Jesus. Parece que dói aos nossos ouvidos, como assim Jesus indiferente? Jesus não deu atenção, a Jesus não se preocupou, não se importou com a filha dessa mulher, uma menina sofrendo, Jesus não se importou com ela. É o que o texto está dizendo para a gente. Ele insiste com ela o fato de que ele não poderia parar para cuidar dela. E aí então nós começamos a ler um texto como esse, já sabendo o final, a gente fala assim, olha que mulher a sortuda, né? Ela foi lá e na hora ela recebeu a cura da sua filha. Não, ela mostra o sofrimento dela, a decepção dela que ela vinha ao longo dos dias, e agora diante do próprio Cristo, essa mulher mais uma vez sofre pela indiferença. Mas por que será que essa mulher sofre? A indiferença de Jesus e o desprezo dos discípulos. Já parou para pensar nisso? Por que Jesus fala isso para aquela mulher? Não posso fazer nada para você. Discípulos mandam, manda que vá embora. E ele diz, como que eu vou tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, para os cães? Por que será que Jesus fala assim com aquela pobre mulher? O que ela fez de errado?
simplesmente porque ela não era judia, mas cananeia. Então o fato é que ela é desprezada pelos discípulos e pelo próprio Cristo, simplesmente porque ela não era da linhagem do povo judeu. E aí nós começamos a pensar, mas o que aconteceu entre esse povo? Tinha suas diferenças culturais, religiosas e históricas. E a situação complica ainda mais por fato dela ser mulher. Nós estamos no século 21, o que nós mais escutamos é: a mulher precisa receber os seus direitos, a mulher precisa igualar o seu salário igual ao do homem, a mulher precisa. Joga isso lá para o primeiro século. E aí você vai ver a realidade que era a mulher naquele tempo. E aí o caso é que as diferenças eram históricas também. Então o povo judeu era o povo escolhido de Deus. A terra que Deus havia dado a eles era onde morava o povo cananeu. Então a terra de Canaã, a terra prometida a Deus, esse povo estava lá. E aí então tem um embate com esse povo. Josué enfrenta 5 reis que pertenciam a esse povo. Tinha uma guerra muito grande ao longo da história com essa nação. E por várias vezes essa nação poderia ter, de certa forma, relaxado um pouco o sofrimento da nação de Israel, mas oprimia. Então a história mostra que era um povo totalmente inimigo. A ponto do próprio judeu dizer que cananeu era o combustível do inferno. O fogo do inferno permanecia aceso por causa do cananeu. Então imagina a situação dessa mulher, as diferenças culturais, os seus deuses ali que eles adoravam, e aí muitos dizem que ele refere-se a cãozinho, porque um dos deuses que os cananeus adoravam, ele tinha a imagem exatamente de um cão. Então se refere ao Deus que ela estava servindo. Como que eu posso deixar de aqueles que buscam a presença do Deus verdadeiro para alimentar aqueles que buscam os deuses falsos? E aí então, por essa razão que essa mulher acaba enfrentando esse desconforto com os discípulos e também com o próprio Cristo. Mas essa mulher não vai embora para casa. Essa mulher não chega diante de Jesus. Mãe, imagina assim, qualquer um de nós, primeira palavra contrária que acontece com a gente? Vem um desânimo, tristeza, uma revolta, uma raiva. E aí então, muitas vezes sairíamos dali bravejando e reclamando: quem é esse homem? Como fala assim comigo? Vou procurar o Melo, vou entrar com um advogado contra ele. E aí tenta uma situação, mas o que ela faz? Ela não vai embora. Os discípulos dizem: despede, manda embora para casa. Não vou embora. Jesus, não vou dar o alimento que você quer, você não é para você que eu vim. Mas ela fica ali. E ela demonstra a sua fé, primeiro, chamando Jesus como rei. Ela reconhece que Jesus é rei quando ela se refere ao filho de Davi. Então o povo cananeu tinha consciência disso, eles conheciam toda a lei, tudo aquilo que era em relação a esse povo. Então ela olha para Jesus e reconhece sendo ele o filho de Davi, o rei que veio. E é interessante que ela não era judia, mas ela tinha muito mais fé do que o próprio povo judeu. Porque eles assim não olhavam para Jesus, assim eles não aceitavam quem era esse Cristo. Então, muitas vezes nós somos, você já deve ter dito essa frase, ou alguém falou: a pessoa não é crente, mas parece que tem mais fé do que eu. Já ouviu uma frase assim? De alguém que contou para você, não falou em relação a você, obviamente, né? Mas alguém disse: olha, a pessoa ela não é crente, mas a fé que ela tem é muito maior do que de muito crente por aí. Porque, nesse caso, essa mulher reconhece Jesus como rei. Então, o que demonstra a sua fé, o que chama a atenção de Jesus, primeiro, é o fato de que ela olha para ele exatamente sabendo quem ele é. Diferente daqueles que o acusavam, daqueles que procuravam meios para condená-lo, meios para matá-lo, meios para que ele se calasse, essa mulher vem clamando: filho de Davi, reconhecendo quem era esse Jesus. Mas ela continua: Jesus como mestre. A palavra é exatamente isso: Senhor, mestre, aquele que orienta, aquele que mostra a direção. Então ela reconhece que esse é mestre. Então que nas suas palavras há ensinamento, que nas suas palavras há verdade. É aquilo que o discípulo diz quando Jesus alimenta a multidão. E aí, diante do desafio lançado para a multidão,
eles viram as costas e vão embora. Ele olha para os discípulos e pergunta: e vocês? Também vão embora porque eu não vou dar pão para vocês? E ele diz: a quem nós iremos, se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna? Ele tem as palavras que podem mudar a nossa história. Ele tem as palavras que podem apontar um outro caminho para nós. Então o fato dela chegar e reconhecer o senhorio de Jesus fez com que ela demonstrasse a sua fé. E o clamor que ela faz: tem compaixão de mim. Compaixão é sentir a mesma paixão, ou seja, ter o mesmo sofrimento, é colocar-se no lugar dela. O que ela está pedindo é: Senhor, coloque-se no meu lugar. Coloque-se no meu lugar e entenda a dor que eu estou sentindo. Entenda o sofrimento que eu passo. Entenda o porquê que eu estou clamando ao Senhor. Ela clama diretamente: Senhor, tem compaixão, sinta a minha dor. Coloque-se no meu lugar. E também é interessante que o texto diz: adorou dizendo: socorre-me. Adorou dizendo: socorre-me. O fato é que ela adorou a esse Senhor quando ela diz: socorre-me. E uma das formas que nós adoramos esse Deus é reconhecendo que Ele é Deus. Reconhecendo que Ele pode mais do que nós podemos. É reconhecendo que aquilo que nós somos incapazes de fazer, Ele tem pleno poder, plena condição de realizar. E às vezes nós estamos dizendo que adoramos ao Senhor, mas estamos fazendo do nosso jeito. E acreditamos que podemos fazer muitas vezes melhor do que o próprio Deus. Prova disso é o fato de não orarmos em tudo aquilo que nós iremos fazer. Nós, assim, como eu brinquei no domingo aqui, confessionário, vem para o confessionário. Hoje pela manhã, nós colocamos as tarefas que nós iríamos fazer na presença de Deus, para que Ele pudesse conduzir todas as coisas, ou simplesmente falamos: Senhor, abençoa o nosso dia. As decisões de amanhã, nós temos colocado na presença dEle, pedindo que a orientação, que a vontade dEle prevaleça, que façamos do jeito que Ele quer que seja feito. Essa mulher diz: socorre-me. Eu não tenho mais condições, não tenho mais forças, e uma forma de demonstrar minha adoração é declarando que eu dependo totalmente do Senhor. Mas e as características dessa mulher? Só fala que ela era uma mulher cananeia. Fala, obviamente, por trás disso a sua fé, o seu povo, a sua história. Mas também era uma mulher que tinha ousadia diante das barreiras. A barreira cultural, histórica, religiosa, o fato de ser uma mulher, o fato de ser alguém que não era da linhagem do povo judeu, que não poderia se aproximar deles, era considerada inimiga deles, mas essa mulher tem uma ousadia de tal forma que a leva à presença de Jesus. E quando nós pensamos nas nossas próprias barreiras, as barreiras dela eram culturais, o seu tempo demonstrava claramente isso, que ela não tinha condições nenhuma de chegar até Jesus. E as nossas próprias barreiras? As barreiras espirituais que nós criamos, as barreiras práticas da nossa própria agenda diária, que nós acabamos preenchendo a nossa vontade, e aí nossas barreiras por consequência dos erros que nós cometemos, que nós nos privamos de chegar na presença de Deus. Não é o fato apenas que o pecado nos separa de Deus, não é o pecado em si, mas a consciência que eu tenho do meu pecado muitas vezes me leva a me afastar ainda mais de Deus. E essas barreiras me impedem de chegar de forma clara e objetiva diante de Deus. Então eu fico apenas rodeando, eu me relaciono com coisas referentes a Deus, igreja, a Bíblia, amigos da igreja, grupos da igreja, mas chegar diretamente a Deus, na hora da crise, nós fazemos o quê? Ora por mim, porque eu não estou conseguindo orar. Eu até tento, mas eu não consigo. E aí, então, não é o fato que existe uma barreira de Deus em relação a nós, mas as barreiras que nós criamos. Mas essa mulher tem ousadia diante das barreiras. Não importa o que vão falar,
Não importa se vão tentar me bloquear. Não importa se eu chegar até Jesus, a palavra que Ele disser vai ser contrária àquilo que eu estou pedindo. Mas eu vou ter ousadia para chegar até a presença dEle. Não é o que diz em Hebreus? Que devemos chegar junto ao trono da graça confiadamente, a fim de receber misericórdia, socorro em ocasião oportuna. Graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. E essa situação, numa ocasião oportuna, e o que ela pede a Jesus é: socorre-me. Socorro em ocasião oportuna. Chegar confiadamente junto ao trono da graça. Mas também a perseverança diante da negativa de Jesus. Como nós desistimos com tanta facilidade. Como nós somos limitados quanto ao sentimento de perseverança ou de continuar insistindo na presença de Deus. Quantas vezes nós falamos frases como: eu já coloquei na mão de Deus. Mas traduzindo ou trocando por miúdo, nada mais é do que eu desisti já. Então eu abri mão. Então não é o fato que eu estou colocando nas mãos de Deus, mas é o fato que eu estou tirando das minhas mãos e largando. O que acontecer, tudo bem. Se não acontecer, também não faz diferença nenhuma, não tem problema nenhum. O que vai acontecer com essa situação? Mas essa mulher, ela chega diante de Jesus, primeiro vem os discípulos, rejeitam. E aí então é como, por exemplo, ela chegasse na igreja, e ela estivesse entrando na igreja, e alguns irmãos levantassem, colocassem a mão nela e falassem: não, vai embora, vai embora. Ô pastor, dá uma olhada para ela, manda embora. E ela fala: não, gente, eu preciso falar com esse homem. Eu preciso que esse Jesus me escute. E aí, de repente, as pessoas chegam até, simbolizando aqui a figura do pastor, mas essa pessoa consegue chegar até próximo do pastor. O pastor ouve a voz dessa mulher. O pastor só olha para aqueles irmãos que estão cercando e fala assim: eu não vou dar nem atenção. Porque não é para ela que eu vim pregar hoje, eu vim pregar para aqueles que já são aqui da igreja. Eles que estão frequentando todo domingo, toda quarta-feira, é para eles que eu vim pregar. Então tira essa mulher daqui. Já imaginou essa cena? Essa situação, a mulher entrar na igreja, os seguidores de Cristo tentar expulsá-la. Quando ela se aproxima mais, o pastor da igreja manda ela embora. Agora a situação é mais agravante, porque agora eram aqueles que andavam próximos de Jesus, que todo mundo sabia que eram os discípulos dele, que futuramente iriam assumir. Os capítulos anteriores, capítulo 10, mostra que eles iam profetizando, eles iam curando, expulsando demônios. E de repente eles começam a mandar embora. E quando ela consegue se aproximar de Jesus, o próprio Cristo despreza a sua palavra. Mas o que ela faz? Vira as costas e vai embora. Ela continua clamando por Jesus. Ela continua clamando por socorro. Fé diante dos quadros contrários. Tudo era contrário. O retrato que tinha da sua vida, da sua história, daquele momento, tudo era contrário. Nada poderia dar certo naquele dia. Mas essa mulher foi e teve fé. Não foi o amor de mãe que surpreendeu, mas a fé. Quando nós temos filhos pequenos, e no meu caso uma menina, a gente acaba tendo que assistir vários desenhinhos e filminhos infantis. E essa semana, segunda-feira, aproveitando a folga, eu fui assistir um filme, Cada Um na Sua Casa. É um filme baseado em fatos reais, alguém de outro planeta que foge, vem um povo morar no planeta Terra. Então, essas histórias reais que em desenhos de criança. Mas eu achei interessante que o extraterrestre vinha para cá, eles tinham uma lei. Quando 50% de chance era para dar errado, eles falavam: não tente. E ele conhece uma menina desse planeta e ela tinha 1% de chance que desse certo. Ela falava: isso é esperança. Então, pegando uma ilustraçãozinha dessa de um filme infantil, mas quando a gente olha para a nossa vida, parece muitas vezes que nós somos como esse extraterrestre, né? 50% de chance de dar errado, já não vou. Já vou virar as costas e vou abandonar. Eu tenho 50% de chance de que aquilo ali vai ser um não. Eu não olho os outros 50% de chance
de receber um sim. Mas essa mulher demonstrou através da sua fé, que mesmo que sendo tudo contrário, tudo dando errado para ela, tudo apontando outra direção, ela demonstrou a sua fé. E fé é exatamente isso. É quando as coisas não estão caminhando de forma clara para nós. Isso é uma atitude de fé. Quando as respostas parecem todas negativas, quando parece que tudo está chegando ao fim, é onde nós depositamos a nossa fé plena, completa, toda ela na pessoa de Jesus. Então, quando as coisas vão acontecendo, você fala, eu sou uma pessoa de fé. Mas quando eu sou uma pessoa de fé, com dinheiro na conta, saúde perfeita, trabalho tranquilo, família toda cuidadinha, é uma beleza, é uma maravilha. Mas quando as coisas começam a se perderem, é a hora então que nós começamos a demonstrar que nós realmente temos fé. É aquele velho exemplo. O que é mais fácil? Orar agradecendo a comida que está à mesa ou orar pelo fato que nós não temos o que colocar sobre a nossa mesa? E é nessa hora que nós demonstramos a nossa fé. Quando a comida está à mesa, nós demonstramos a nossa gratidão. Mas é quando as coisas estão contrárias que a nossa fé é provada. Domingo eu saindo aqui, a sogra do Mané, vocês lembram que eu chamei ela de Alzira a primeira vez? Primeiro culto meu aqui à noite, ela estava com um tempo doente, daí quando ela voltou para a igreja, aí foram ali e falaram assim, a sogra do Mané está aí, a mãe da Rutinha. Aí falaram, dona Araci, falei assim, dona Alzira, ela ficou olhando para o lado. Aí depois descobri que a vizinha dela também chama ela de Alzira. Falei, então 2 mais 1, a senhora tem que trocar de nome. Então, tem que trocar de nome. Mas ela falou uma coisa interessante ali, que uma vez eles foram numa igreja e estavam cantando Rompendo em Fé. Aí que tinha uma pessoa que não escutava muito bem, olhou para ela e falou assim, olhou para outra pessoa e falou assim, o que estão cantando? Dormindo em pé? Aí eu falei assim, minha irmã, de vez em quando é exatamente isso que a gente está fazendo. Na hora de romper em fé, nós estamos dormindo em pé. É a hora que nós deveríamos demonstrar que nós confiamos em Deus, é a hora que nós deixamos de confiar em Deus. É a hora que nós tentamos resolver do nosso jeito, correr de várias maneiras, mas simplesmente é a hora de depositar totalmente a nossa fé. E aí então mostra que o que chamou a atenção de Jesus não foi o amor dela para com a filha, mas a sua fé. E iniciativa, a decisão de ir até Jesus. Parece simples essa atitude dela, essa quarta atitude, afinal de contas era o melhor caminho aí. Mas você imaginou as lutas que ela tinha na sua mente, as lutas que ela pensava, vários motivos pelos quais ela não deveria ir até Jesus. Mas ela tomou essa iniciativa e foi. E aí quando nós pensamos nesse lado nosso, nós sabemos que precisamos ser ousados, perseverantes, ter fé, mas só nos falta a iniciativa. Que nós somos craques em termos planejamentos, aí nós somos. Só para deixar você desesperado, nós já estamos no meio do mês de abril. E aí então já passou aí 3 meses e meio de tudo aquilo que você prometeu fazer. Tudo aquilo que você, no final do ano, falou, não, eu vou fazer isso, aquilo, vou ler a Bíblia toda, chegou em Noé, afundou junto ali e não foi para frente. Mas, queridos, iniciativa. Se nós não tomarmos a decisão de sair do lugar, ir até Jesus, não pense que as coisas irão mudar. E as características da fé da mulher cananeia? Não é simplesmente a nossa fé ou uma crença, mas essa mulher demonstra algumas características na sua fé que nos orientam. Primeiro, a fé é maior do que as emoções. A primeira característica que a gente encontra na fé desta mulher é que a sua fé é muito maior do que suas próprias emoções. Porque se tem algo que abala a nossa fé, são as nossas emoções. Então, quando essa mulher se aproxima de Jesus e ela se depara com um não, com uma palavra contrária, com uma palavra muitas vezes desprezível, e ela então, o seu lado emocional já estava totalmente abalado com a situação da sua filha. Agora ela havia a oportunidade de consertar tudo aquilo ali, de mudar a sua história, a história da sua filha, ela vem tudo negativo. As suas emoções
como nós gostamos de falar, estava à flor da pele. Então, mas a fé que ela demonstrou foi muito maior do que as suas emoções. Então, quando nós pensamos nas situações que nós estamos enfrentando, a primeira característica é: as suas emoções podem estar todas abaladas, descontroladas, mas lembre-se, a fé tem que ser maior do que elas. A fé deve superar todas as nossas emoções, porque fé é razão. Fé é razão, ou seja, aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho convicção, aquilo que Deus fala na sua palavra, aquilo que Deus prometeu. Então o meu lado racional precisa estar plenamente consciente que Deus pode fazer. As minhas emoções me abalam, mas não são elas que movem o coração de Deus, mas é a minha fé. Então, quando eu me aproximo diante dele, não é através das minhas emoções que eu demonstro que ele se faz presente, que ele existe. Mas quando eu chego na presença dele, eu tenho que demonstrar a minha fé. Não é isso que nós lemos em Hebreus 11:6? Que quando chegarmos na presença de Deus, mostre a sua fé. E aí então nós iremos obviamente demonstrar as nossas emoções, através do choro, das lágrimas, do sorriso, da alegria, mas o que Ele quer olhar para nós e enxergar é exatamente a nossa fé. Porque se não for esta fé depositada nele, nós iremos depositar nas nossas próprias emoções, nossas próprias fraquezas, e é hora que as coisas não vão acontecer. Mas também a fé era maior do que as barreiras que ela estava enfrentando. Porque se ela olhasse e enumerasse as razões pelas quais ela não deveria ir até Jesus, e as razões pelas quais ela deveria, as que elas não deveriam seriam muito maiores, porque tinha outras barreiras gigantescas na frente dela. Mas a sua fé foi muito maior do que as barreiras que ela tinha que enfrentar. E aí quando nós pensamos no que nós queremos mudar da nossa vida, aquilo que nós queremos que seja diferente, em relação a várias áreas, o casamento, vida financeira, saúde, a espiritualidade, todas as áreas da nossa vida. Quando a gente começa a pensar em algo maior, crescer, mudar, a desenvolver algumas áreas, a primeira coisa que vem à nossa mente são as barreiras que nós iremos enfrentar. E aí diante delas já começa a existir o desânimo, as ideias já começam a mudar, as expectativas já começam a diminuir, e aí eu chego à conclusão que é melhor ficar do jeito que está, porque senão eu acabo perdendo até o que eu tenho agora. Mas ela deixa claro que a sua fé era muito maior do que as barreiras que ela iria enfrentar dali para frente. E também a fé maior do que suas capacidades. Queridos, para uma mãe, tem uma frase de Ruth Belgrand, diz assim: na criação de filhos, o que você pode fazer é dar o melhor de si. Nós cuidamos do possível e deixamos o impossível para Deus. Nós cuidamos do possível e deixamos o impossível para Deus. Essa situação que ela enfrenta, como mãe, ela cuidava muito bem da sua filha. Ela tinha um cuidado como qualquer mãe tem, de cuidar, de proteger, de estar do lado, acompanhando o tempo todo. Mas tinha uma situação que ela não tinha autoridade, ela não tinha condições de mudar. Afinal, a sua filha estava endemoniada, o problema era espiritual. E ela não tinha autoridade nenhuma sobre os espíritos que incomodavam a sua filha. Mas ela sabia que alguém poderia fazer. Então a sua fé é muito maior do que as suas capacidades, porque ela olha para si e diz: eu não tenho condições nenhuma, mesmo sendo mãe dessa menina, eu não tenho condições de dar o melhor, de livrá-la desse mal que está nela. Mas eu sei quem pode fazer. Eu sei quem pode fazer muito mais do que isso que eu não consigo. Queridos, quando nós pensamos na nossa vida, muitas vezes a gente olha para frente e pensamos em mudar ou a fazer algo diferente. Nós começamos a avaliar o que eu sou capaz de fazer. O que eu consigo fazer? Será que eu vou conseguir ou não? E nós esquecemos exatamente quem é o Deus que nós estamos buscando. Você vai no supermercado, qualquer supermercado, e para alegria nossa, eles têm aquelas prateleiras que dá 4 andares. Né? Aí você olha, não consegue alcançar. E de repente vem um rapaz, uma moça um pouco mais alto, o que você faz? Queridão, querida,
Dá para pegar para mim aquilo ali? E a pessoa vai com maior facilidade, que nos deixa mais revoltados ainda, pega e entrega para nós. Ou seja, eu só pedi para que ele pegasse exatamente porque eu reconheci que eu não tinha condições de pegar. E se eu tentasse de uma outra forma pegar aquilo, é fácil, vamos subir para a prateleira, vamos chacoalhar aqui, vamos para o outro lado de trás, jogar alguma coisa nela, ela vai e cai, eu dou a volta e pego. Nós sabemos que não daria certo. A confusão seria muito maior. Então, quando nós entendemos que as nossas capacidades não são suficientes para realizar algo, lembre-se que Deus tem muito mais do que nós. Deus pode fazer muito mais do que nós mesmos. Mas quando nós pensamos nisso, não é simplesmente ter as características da mulher, da sua fé, mas o que isso produziu na vida dessa mulher. E aí nós encontramos algumas realidades. Primeiro, o resultado de fé é maior do que pensava. A atenção especial de Jesus. Imaginar que o começo da história, aquela mulher é desprezada pela multidão, pelos discípulos e por Cristo. O final da história termina aquela mulher próxima de Jesus tendo atenção exclusiva dele. Atenção total voltada apenas para ela. Ouvindo exatamente o que ela tem a dizer. E essa experiência que nós temos, você já deve ter tido experiências como essa, diante de situações, às vezes a gente vem no culto, por exemplo, coração apertado, angustiado, a gente não sabe mais o que fazer, e parece que o pastor começa a pregar, não tem mais ninguém do nosso lado. Parece que já não há mais ninguém perto de nós, parece que é só nós e Deus falando ao nosso coração. Parece que Deus ele tirou todo mundo de perto e começou a ministrar de forma pessoal ao nosso coração. E é isso que essa mulher experimentou. O fato de que os discípulos disseram, olha, vai embora. Jesus, despede-a. Eu não posso dar atenção para ela. Opa, vem para cá, mulher. O que está acontecendo? Aí ela insiste com ele e começa um diálogo direto com Jesus. As barreiras iniciais já não existiam. As razões pelas quais ela deveria virar as costas e ir embora já não eram tão importantes assim. E aquela mulher começa um diálogo exclusivo com Jesus. E a sua fé torna-se referência de fé. É interessante o fato de que Jesus, ao longo dos evangelhos, ele vai muito para o lado daqueles que não eram judeus. Você vai ter diversas experiências de pessoas que não faziam parte da linhagem de Israel, mas foram pessoas abençoadas por ele. Pessoas que foram curadas, pessoas que receberam o perdão dos seus pecados, pessoas que foram restauradas. Tanto que isso incomodava os fariseus. Dizendo, quem é esse que se assenta com pecadores? Quem é esse que entra na casa de cobradores de impostos? Quem é esse que se aproxima e é tocado por uma mulher hemorrágica? Quem é esse? Ou seja, o fato é que Jesus está demonstrando que ele veio trazer não apenas a salvação para aquele povo judeu, mas abrir isso entendendo que até os confins da terra deveria ser pregado essa salvação, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então o que Jesus está ensinando é exatamente que agora essa fé vai se estender, vai se abrir e alcançar todos os homens. E mostra que ela era referência. Por quê? Porque ela reconheceu Jesus como filho de Davi. Ela reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. E ela reconheceu que ele poderia transformar, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Então, quando nós olhamos essa mulher, hoje nós estamos falando da história dela, porque a sua fé se tornou referência para cada um de nós. E é por isso que a história dela entrou no contexto bíblico e ela foi honrada por Jesus. O texto termina dizendo, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Mulher, grande é a tua fé. Vamos ampliar um pouco a visão nossa. Era uma visão, a mulher de longe clamando, os discípulos próximos de Jesus, a mulher tentando chegar, os discípulos empurrando aquela mulher,
agora a cena mudou. A cena um pouco, agora ampliando a cena, a gente vai perceber que é o Jesus conversando com aquela mulher e a roda de fora agora, os discípulos. Já imaginou para eles o que é ouvir Jesus olhando para aquela mulher dizendo, grande é a tua fé. Aqueles que mandaram embora, aqueles que rejeitaram, que impediram, aquele próprio povo judeu que conhecia toda a lei, conhecia as promessas, sabia das profecias em relação ao Cristo, agora ouve. Grande é a fé dessa mulher. É quando termina o Sermão da Montanha, vem a história também do centurião, onde ele vai até Jesus e pede que o seu servo seja curado. E ele diz, então Jesus diz a ele, então eu irei na sua casa. Ele fala assim, não precisa ir na minha casa não. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Quando esse manda, eu mando esse vai, ele vai. Manda aquele vem, ele vem. Porque a minha palavra tem autoridade sobre eles. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E aí Jesus disse, nem mesmo em Israel viu uma fé como essa. Ou seja, alguém que crê na autoridade da palavra de Deus. Então a fé dessa mulher foi destacada por quê? Porque ela sabia exatamente quem era Jesus. Mas também a realização, a esperança é concretizada. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. A filha ficou sã e o sofrimento foi-se embora. O começo da história daquela mulher, sofrimento, angústia, medo, incertezas. O final da história daquela mulher, a atenção especial de Jesus, a sua fé torna-se referência, foi honrada por Jesus, a sua filha ficou sã e toda a razão do seu sofrimento, daquele momento em diante, o texto é bem claro, daquele momento, sua filha ficou sã. Queridos e queridas, nós olhamos um exemplo como esse, e não é à toa que é deixado na palavra de Deus, para que você e eu possamos olhar para ele, e entender que muitas vezes nós nos consideramos, nós não achamos que somos merecedores das promessas de Deus, porque a nossa história de vida, a nossa cultura, a nossa espiritualidade passada, tudo o que aconteceu na nossa vida ao longo dos nossos dias, nós olhamos para trás e falamos, isso não é para mim. Eu não sou digno de receber a graça desse Deus. Eu não sou digno de receber a transformação desse Deus na minha vida. Porque a minha história mostra isso. Eu sou indigno de receber qualquer favor desse Senhor. Mas a história dessa mulher mostra claramente que quando nós olhamos para Jesus, sabendo quem Ele é, o que Ele pode fazer e a forma que Ele atende às nossas súplicas, às nossas orações, nós entendemos que não é firmado na minha história, não é na minha linhagem, não é nos meus méritos, mas exatamente naquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós cantamos no início do culto hoje, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Mas também cantamos, crer e observar tudo quanto Ele ordenar. Então nós temos que ter essa fé em Cristo Jesus, mas essa obediência de entender que aquilo que Ele fala, nós podemos ter como verdade e como a prática diária da nossa vida. Amém? Nós vamos ter um tempo de oração, assim